Vamos retomar o nosso estudo do livro dos Salmos, lembrando que o Danilo deu o Salmo de número 1, foi uma inversão que nós fizemos. Em seguida, nós tivemos o aniversário da igreja, então não tivemos sobre os Salmos. E aí, no domingo passado, nós iniciamos o estudo acerca dos Salmos, aprendendo a apreciar a poesia dos Salmos. Como que eu olho para um Salmo e eu identifico aquela poesia, que tipo de paralelismo está sendo usado, as imagens que estão sendo usadas. Isso nós trabalhamos no último domingo. E agora nós vamos olhar para os Salmos para que a gente veja eles como um todo, como um livro, uma compilação de poesias que tem uma mensagem também. Isso é algo importante que nós precisamos aprender para poder ler o livro dos Salmos com mais propriedade. Os Salmos, eles possuem o seu contexto específico em que ele foi escrito. Por exemplo, Salmo de Davi, quando foi perseguido por Absalão. Ele coloca esse título, é o título que Davi deu. Só que ele possui um contexto dentro daquilo que o compilador dos Salmos quis dar, não apenas o contexto do salmista. Então é sobre isso que nós vamos aprender, como que o livro de Salmos está dividido, como que ele está estruturado, quais são os tipos de salmo que a gente vai encontrar, para que a gente possa ler e compreender melhor. Então, nós começamos com o propósito global do livro dos Salmos. Lembrando, o que é o livro dos Salmos? Alguém, nós não sabemos quem, muito possivelmente num período pós-exílio da Babilônia, ou seja, quando o povo fica 70 anos na Babilônia e agora retorna para Israel, alguém faz essa compilação de salmos, maioria de Davi, mas você tem salmo de Asaf, você tem salmo de Moisés. Com que propósito que ele faz isso? Com o mesmo propósito que você vê sendo escrito outros livros pós-exílicos, Crônicas, Reis, talvez os livros de Samuel, que é a reestruturação da religião judaica, reestruturação do templo, reestruturação da adoração, reestruturação do culto. O povo pós-exílico é um povo que tinha sido aculturado pela Babilônia. Eles perderam até sua língua. Esdras tem que ensinar a língua para o povo poder ler a Bíblia que eles tinham, porque eles vão falando hebraico e voltam falando aramaico. Eles estão envolvidos durante 70 anos. Imagina 70 anos, já tinha neto e bisneto nascido na Babilônia, que conhecia aquela cultura e agora talvez parte disso tenha retornado. Então, o livro dos Salmos vem como um compilado da fé de Israel. Curiosamente, Moisés deu quantos livros da lei para o povo de Deus? 5. Acertou em cheio, Paulo. O compilador, o editor do livro dos Salmos, deu 5 livros dos Salmos. Não é um livro só. Nós temos um livro dos Salmos aqui para nós, mas na verdade são 5 livros dos Salmos, referindo-se assim, ou fazendo uma analogia, um paralelismo com os 5 livros da lei. É como se tivesse sendo dado não uma nova lei para o povo, mas uma nova estruturação para que eles recobrassem, reconhecessem de novo quem era Deus, que eles pudessem se voltar para Deus, lembrarem-se da fé de Israel como um todo. Então, por isso foi estruturado o livro dos Salmos, para que o povo pudesse de novo adorar ao Deus único e verdadeiro, para que a esperança de Israel fosse reacendida e eles se lembrassem aquilo que eles no passado sempre aguardaram. E essas são as temáticas que vão permear. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles formam uma introdução ao livro. Eles trazem tanto o propósito do livro, quanto as principais temáticas desse livro. Então, quando a gente passa aqui para o Salmo de número 1, nós vemos o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera.
Então, o livro dos Salmos vem com duas instruções: instrução para a felicidade e instrução para a santidade. Vocês vão se lembrar que na aula passada eu falei sobre a categoria toda que vai: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Como que chama essa categoria? Livros de sabedoria. O que é sabedoria para um judeu? Viver em santidade e encontrar o caminho da felicidade. Isso é o que os judeus chamam de uma pessoa sábia. Uma pessoa que segue a lei de Deus, ela vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, e ela vai transbordar de alegria, de felicidade, mesmo em momentos difíceis, e ela vai procurar para isso uma vida de santidade. Então, o Salmo 1, que o Danilo inclusive já tratou, ele fala sobre essas duas questões, e elas vão permear agora todos os salmos. Todos os salmos vão te conduzir, se você vai seguindo eles, para uma vida de felicidade, para uma vida de santidade. Porque isso é o propósito para o qual eles foram escritos e eles foram compilados. E quando você vai para o Salmo 2, que é um salmo-chave, inclusive lá no Novo Testamento, muitas vezes citado. Hoje à noite, no sermão, nós vamos trabalhar bastante o Salmo de número 2, embora ele não vai ser pregado, porque ele é uma referência muito forte ao texto que nós vamos pregar. O Salmo número 2 trata Deus como rei de uma forma muito forte, viva, de modo que é como se o salmista, ou na verdade não o salmista, mas como se o editor estivesse dizendo o seguinte: pode confiar que se você seguir o caminho da felicidade que eu estou propondo e o caminho da santidade que eu estou propondo, pode confiar que vai dar certo, porque quem está no governo é Deus. Quem disse isso foi o rei, não foi qualquer pessoa. Quem disse que se você seguir esses caminhos, você vai encontrar alegria e você, na santidade, vai encontrar essa felicidade, essa abundância, essa vida frutífera, quem disse isso foi o rei que governa sobre todas as nações. Por isso que o Salmo 1 e o 2 estão posicionados como Salmo 1 e Salmo 2. Lembrando que quando os autores escreveram, ele não escreveu o Salmo de número 1, né? Ele só escreveu um Salmo. O editor é que colocou como Salmo 1, Salmo 2, até o 150, inclusive. Todos estão ordenados da forma que precisam estar ordenados. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, viu? Tem um microfone rodando ali com o Gustavo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, fica à vontade. Não tem problema nenhum. Mas então nós partimos para a estruturação do livro dos Salmos. Vejam bem, são 5 livros, e esses livros vão mudando a temática principal de cada um deles. Então, do Salmo 1 ao Salmo 41, você tem uma ênfase predominante do livro, que é uma constante confrontação entre o rei messiânico, que aqui é figurado na pessoa de Davi, e seus inimigos, enquanto ele visa estabelecer o reinado messiânico. Então, essa temática vai permear a maioria dos salmos, do 1 ao 41. Olha só, Deus é rei, existe um Messias que será o rei de toda a terra, enviado por Deus, só que a batalha para estabelecimento do reino, ela não vai ser fácil. Em todo o tempo vai ter inimigos que querem estabelecer um reino contrário ao reino do rei messiânico. Isso é prefigurado no próprio reinado de Davi. Davi, ele é o rei segundo o coração de Deus, enviado por Deus, mas o tempo todo tem inimigos ao seu redor. Davi o tempo todo está travando batalhas para estabelecimento do reino. Salomão só pôde ficar sem batalhas no seu período porque o pai dele lutou todas, né? Davi conseguiu zerar o jogo das guerras para Salomão viver durante todo o seu reinado sem batalhas. Mas o que são essas batalhas de Davi? É a batalha do estabelecimento do reino de Deus. Porque Davi é o rei de Deus, enviado de Deus. E aquele reinado de Israel, estabelecido agora dentro das fronteiras que Deus havia delimitado, significa que Deus estava reinando. Lembrando que quando o povo entra na terra prometida, lá em Josué, eles não conquistam a terra inteira. Eles deixam parte dos povos vivendo lá. Não é à toa que os filisteus vivem infernizando Israel no livro de Juízes e outros textos. Samuel, até Davi vir conquistar tudo. Até Davi conseguir, de fato, estabelecer o reinado sobre a terra inteira.
No livro de número 2, que vai do Salmo 42 a 72, nós temos um esforço em comunicar uma mensagem de esperança e redenção para os inimigos de Deus. Olha que coisa interessante. Do 1 ao 41, você vê os inimigos de Deus confrontando o reino de Deus. E aí você pensa, Deus tem uma mensagem de juízo para eles. Tem mesmo. Só que ao mesmo tempo que Deus tem uma mensagem de juízo, Ele muda o tom para ter uma mensagem de esperança para os inimigos. Porque esses salmos, do 42 ao 72, são os salmos em que Deus fala que vai governar a terra inteira. Ele vai assumir o reinado sobre todas as nações. As nações vão louvar e bendizer ao nome do Senhor. Mas essas nações não eram os inimigos? Eram. Deus vai transformar em amigos. Essa é a temática do livro 2. Parte daqueles que um dia confrontaram o reinado de Deus, agora vão se render e fazer parte do reino de Deus. Por meio de quem? Do rei messiânico, do Messias. Ou seja, existe esperança para as nações, mesmo aquelas nações que um dia foram inimigas, que um dia confrontaram o povo de Israel. No livro 3, a temática agora é a devastação. Inclusive, é o menor dos livros, são 17 salmos apenas. Tanto a devastação feita pelos assírios. Os assírios, eles dominaram qual parte de Israel? Do norte ou do sul? Não vale o Pablo, que eu descobri ontem que é formado em teologia. Onde que você fez teologia, filho? Foi lá em Brasília? Qual faculdade foi? Ah, na Fé? O Afrânio ainda era o coordenador na época? Morei na casa do Afrânio há alguns meses. Um homem de Deus. Pastor metodista, me deu o livro do Berkoff, que eu uso até hoje, e falou o seguinte, fala para todo mundo que um arminiano te deu um Berkoff. Levaram o meu Berkoff que o Afrânio me deu. Teve um amigo que pegou emprestado e jura de pé junto que eu dei para ele. Eu jamais ia dar o livro, mas corta essa parte depois, vai que ele assiste, né? Mas já que ele falou que eu dei, eu deixei lá. Mas todo dia me dói, porque tem a assinatura do Afrânio lá, dedicatória para mim. Livro 3, então, é a devastação dos assírios e dos babilônios. Assírios pegaram o reino do norte, por volta do ano 702, é quando eles invadem a parte do norte. E os babilônios no reino do sul, ali em 580, 586, que é quando vem o cativeiro da Babilônia. Então, quando você lê a história de Israel, o povo do norte, ele é devastado pelo menos uns 130 anos antes do povo do sul. O povo do sul ainda vive uns bons anos sem eles. E aí são salmos mais de lamento, né? O livro de número 4, aí você tem um desenvolvimento do povo de Deus. O povo sendo amadurecido na fé. E no livro 5, que é o final do livro, você tem celebração de vitória. São os salmos mais explosivos de cântico, de louvor, de adoração. E justamente eles estão aonde? No final. Por quê? Porque o rei messiânico já venceu, já conquistou as nações. O povo que um dia foi devastado já foi restaurado, foi amadurecido. O que resta agora? Resta a nós, prostrados, adorar ao Senhor. É o que resta para os salmos. Adoração e louvor, celebração dessa vitória. Por isso que isso é encaixado logo no final. Porque o livro fecha com louvor. Não fecha com lamento, não fecha com sofrimento. Ele fecha com os salmos da celebração. Vamos aqui na leitura do Salmo de número 2. Aí eu não coloquei, eu quero que vocês abram o Salmo. Porque nós vamos olhar para esse salmo e eu quero que vocês me ajudem o seguinte. Quais são as principais temáticas que vocês encontram? Vocês que já provavelmente leram o livro dos Salmos por inteiro, ou boa parte deles, vocês vão se lembrar de temas. Olha o Salmo de número 2 e me fala quais são os temas que vocês vão identificando. Lembrando, o Salmo de número 2 está na introdução dos Salmos justamente por isso. Porque ele norteia as temáticas que a gente vai encontrar ao longo dos Salmos. Pensa nas divisões que eu falei um pouquinho e vamos encontrar quais são as temáticas do livro dos Salmos. Ô Felipe, pega mais um microfone aqui, não deixa só um com o Gustavo ali, não. Alguém pode ler o Salmo de número 2 para nós?
Qualquer um que souber português pode ler. Vamos lá. De preferência. Espera aí, lê com o microfone, porque sai na transmissão depois. Vai lá. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso és rei. Não, ó rei, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante assente-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Ok, vamos lá então. O que vocês identificaram que possivelmente seja um tema que aparece em vários salmos? Essa é a hora de errar, não tem problema não. Nós temos temas aqui no Salmo 2 que aparecem no resto dos salmos. Eu queria ver se vocês conseguem identificar alguns desses temas. Como é que é? A ira de Deus? Juízo. A ira de Deus? A ira de Deus, ele permeia, é uma das temáticas que vai aparecer. Mas a ira de Deus redunda em outra coisa que, na verdade, seria o real tema, que é a vitória do povo de Deus. Tanto que o livro 5 é o livro de júbilo, de louvor, porque a temática dos salmos, de vários salmos, é Deus conduz o seu povo para a vitória. Essa é uma da temática. Que faz parte, para isso, que Deus derrame sua ira sobre seus inimigos. O que mais? Qual que é o tema principal do Salmo 2? Sim, aí encaixa aqui no que foi falado. Elas vêm tramando contra o povo de Deus, mas no final é a vitória. Mas a temática principal aqui é que Deus é o quê? Um rei, né, gente? Essa é a temática aqui. Deus é um rei. E isso você tem vários salmos que vão relatar ao longo de todo o livro. Preste atenção aqui. Essas são as principais temáticas que você vai encontrar. Primeira grande temática. Nosso Deus é rei. Existe uma coleção, um grupo de salmos só para exaltar a realeza de Deus. Mas isso vai permear em todo o tempo. Por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele é rei. Ou seja, quando o editor faz essa compilação de salmos, ele está mandando um recado para o povo de Israel pós-exílico. Olha só, vocês têm um Deus que é rei. Esse Deus pode reconstruir a cidade de vocês. Esse Deus pode reconstruir a religião de vocês. Esse Deus pode reconstruir a nação de vocês, se vocês confiarem nele. Eles ali reconstruindo, vocês se lembram, pelo contexto de Esdras e Neemias, que eles também enfrentavam muitas batalhas. Pessoas zombando do que eles estavam fazendo, zombando deles construindo o muro. Como que você reage a isso? Primeira coisa, sabendo que Deus é rei. Mas não só isso. O rei messiânico, ou seja, o Messias que vai ser o rei da terra, ele está vindo. Isso reacende a esperança de Israel, a chama de Israel. Imagina que durante 70 anos no cativeiro,
possivelmente Israel esqueceu disso. Imagina você lá no cativeiro, você vai se aculturando, se moldando à Babilônia. Boa parte dos israelitas nem voltaram para Israel, vocês sabem disso. Cerca de 50 mil voltaram. É como se em Uberlândia, que hoje tem 700, 800 mil habitantes, todo mundo ia levar embora e depois 10 mil voltam. Imagina 10 mil pessoas aqui. 10 mil pessoas tem quase que no Novo Mundo. É isso que aconteceu aqui. Eles se aculturaram, possivelmente parte se esqueceu da esperança de Israel. Então, olha só, o rei messiânico está vindo. Só que vocês veem que eu destaquei, inclusive, a palavra vem, porque quando você olha na Bíblia, a vinda do rei tem pelo menos umas 6 conotações diferentes. Não é apenas ele vindo presencialmente, mas uma temática muito forte na Bíblia é que quando o rei vem, ele vem em juízo, ele vem em julgamento. Então, a vinda do rei não é simplesmente a chegada, uma celebração, mas significa que é julgamento das nações. Aqueles que estão agora afrontando o povo de Deus vão ser julgados quando o rei chegar. A justiça vai ser finalmente satisfeita, a justiça do rei. Terceiro tópico, nós vemos até no Salmo 2. O povo de Deus caminha para a vitória. No final, o rei messiânico é o vencedor. Então não interessa se Israel está ali devastado naquele período pós-exílico, porque quando vier o rei, Israel vai ser vitorioso. Obviamente nós entendemos que o rei messiânico é uma pessoa, o rei messiânico é Jesus. Nós entendemos que todas essas promessas, elas se aplicam na verdade para a igreja. Nós caminhamos para a vitória, os inimigos de Jesus é que vão ser condenados, e Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei messiânico, e ele é o nosso refúgio, é nele que a gente confia. Mas, de um modo quase que inexplicável, as nações serão abençoadas. Parte das nações serão julgadas porque não vão se render ao rei, mas existe esperança para as nações. Essas são as temáticas dos salmos que você vai encontrar. Esse é o recado que o editor quer dar para o povo de Israel, e é exatamente o mesmo recado para nós. Você vai ler os salmos e você vai entender que o nosso Deus é rei, que o rei está chegando, que o povo de Deus vai caminhar para a vitória, que Deus é nosso refúgio, que as nações serão abençoadas. Quando nós olhamos para o contexto histórico dos salmos, eu acabei falando isso um pouco no início, mas você tem que pensar em 3 coisas. Primeira delas, o que os salmos significavam no contexto original. Quando Moisés escreve aquele salmo, tem um contexto. O que aquilo significava? Só que isso ganha outra dimensão na hora que você pensa, por que o editor colocou esse salmo aqui? Esse salmo, Salmo 95, está no livro 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual é a temática daquele livro? Por que o editor colocou aqui? Qual o recado que ele queria dar para o povo? Não é o mesmo recado de Moisés, puramente. Mas existe agora um contexto do povo que estava lendo quando aquilo foi editado. Só que aí esses salmos, eles chegam lá no Novo Testamento com um novo contexto com a chegada de Jesus. O Salmo 2, por exemplo, que nós lemos, com a chegada de Jesus, ele toma uma dimensão imensa. Porque agora fica claro quem era o rei das nações, o julgamento das nações por meio da cruz. Então, o que aqueles salmos significam lá no contexto do Novo Testamento, que aí sim é o contexto muito mais próximo para nós, como igreja. Percebam, os salmos, eles vão ganhando conotações diferentes de acordo com o desenvolvimento do cânon bíblico. Quando eles foram escritos é uma coisa, quando eles foram compilados e editados é outra coisa, e quando eles chegam no Novo Testamento, eles ganham uma proporção muito maior. Gente, os autores do Novo Testamento, eles têm uma liberdade do Espírito de aplicar os textos e os salmos que nós não temos. Tem coisa no Novo Testamento que você olha e o autor fala o seguinte, ó, isso aqui significa isso. Você fala, por quê? Porque eu estou falando que é. É quase que isso. Eles pegam alguns textos, por exemplo, tem um texto muito claro de Oséias, que diz assim, do Egito chamei o meu filho. No contexto de Oséias quer dizer uma coisa, mas Mateus fala, não, isso aqui está falando de Jesus indo para o Egito, morando no Egito e voltando depois, quando criança. Fala assim, por quê? Porque eu estou dizendo que é. Alguns salmos podem ganhar essa conotação, de você olhar no Novo Testamento e simplesmente ele dizer, não, é isso aqui é que aponta para Jesus nesse salmo.
quem foi que direcionou dessa forma? O Espírito Santo, devido à inspiração deles. E aí a gente caminha agora para as categorias dos salmos. Nós vimos a temática dos salmos, nós vimos os livros editados, e agora a gente vê as categorias dos salmos. Primeira categoria, os salmos como hinos. Alguém abre para mim no Salmo 104, lê para nós. Salmo 104. Como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e avoas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do seu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os julgamentos matam a sua sede. Junto delas tens as aves do céu, o seu pouso. E, por entre a ramagem, desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que lhe plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e acomodam nos seus covis. É ele inteiro? São quantos versículos ainda? 35. Não, então pode parar, senão a gente vai até amanhã lendo. Mas volta para mim no outro slide, só para vocês entenderem a estrutura dos hinos. Os hinos, eles são compostos para o momento em que tudo estava bem. Né? Existem momentos da vida em que você realmente não está passando por aflição, está tudo tranquilo, está tudo calmo. Então você está livre de problemas, a vida está bem ordenada, bem orientada. Logo, são salmos compostos não para falar da aflição, de coisas, mas como um convite para o louvor a Deus. E ele tem 3 sessões, nós não lemos todo, mas ele começa com um convite inicial de louvor a Deus, vinde, adoremos ao Senhor. Ele vai descrever o caráter de Deus que é digno de adoração, foi boa parte do que o Felipe leu, e ele termina ou como uma afirmação de fé ou como um novo convite de louvor. Esses são os salmos como hinos. Um exemplo é o Salmo 104. Você tem os salmos de lamentos. Inclusive, o livro que nós estamos estudando, nós vamos estudar 13 salmos ao todo, chama Os Salmos como Adoração Cristã. Os mesmos autores têm um outro livro chamado Os Salmos como Lamento. Também é importante. Por que a gente tem que entender as categorias dos salmos? Porque os salmos, em grande parte, são orações. E quando você vai ler os salmos, é muito bom você orar junto com o salmista, a mesma temática do salmista. Então você tem que saber qual é a expectativa daquele salmo. Num salmo de lamento, não é um salmo para explodir de louvor. É para fazer o quê? Lamentar, chorar.
Porque a vida não é feita só de louvor. A vida tem louvor e a vida tem lamento. A vida tem canções de agradecimento e por aí vai embora, que são os demais salmos. Mas o que são os salmos de lamento? Os lamentos são canções de desorientação. Momentos em que você se sente perplexo, abandonado, paralisado pelo medo. Alguns chamam de noite escura da alma. E aí você tem um tom predominantemente triste e normalmente termina com louvor, porque o salmista sabe que Deus vai o salvar. Mas especialmente o Salmo 88, ele é um salmo de lamento que ele termina só com lamento. É o salmo mais triste da Bíblia, mais tenebroso da Bíblia, porque ele não termina com louvor. Ele vai se afundando no lamento e ele termina lamentando mesmo. Você tem as canções de agradecimento, que são salmos escritos quando finalmente chega o momento da vitória. O salmista olha para trás e fala, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor me guardou. Quando ele olha para trás, sabe que ele teve um livramento da parte de Deus e agora ele vai louvar a Deus por aquilo. Esses são canções de agradecimento. Um exemplo aqui, esse aqui eu acredito que seja o Salmo 75, que fala, tu mudaste meu choro em dança alegre. São as canções de agradecimento a Deus. Você tem as canções da realeza divina. Esses salmos estão ali na casa dos Salmos 90. Eles estão agrupados 93, 94, 96, que aí tem o foco na realeza de Deus. Deus é o Rei Supremo. Alguém abre para mim e lê o Salmo de número 93, por favor. Pode ler? Pode ler. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. À casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Alguém abre e lê o Salmo 88, que é o Salmo de Lamento. Ele tem só 18 versos também. Para vocês verem também um Salmo de Lamento. Salmo 88. Te clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem em túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero.
Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Olha o jeito que termina o salmo. O resumo é realmente as trevas, solidão, tudo que há de ruim é a única coisa que eu tenho de companhia. Mas por que é desse jeito? Porque os salmos são expressões reais de pessoas reais. E tem hora que você sente isso. Tem hora que você fala o seguinte: por que o Senhor me abandonou? E você não termina dizendo, realmente o Senhor está comigo. Não, você termina dizendo, você me abandonou, me deixou sozinho. É o que está aparecendo. Essa é a expressão do salmista naquele momento de profunda tristeza, do seu lamento. Alguns salmos, que são os salmos mal compreendidos, são aqueles de oração imprecatória, já ouviram falar? Alguém lê para mim o Salmo 35, do 1 ao 6. Ele é até leve, tem mais pesado. Salmo 35, do 1 ao 6. Pablo ali. Pablo de trás. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Nós lemos só até o verso 6. O salmista vai orar. Ele vai orar pelos seus inimigos. O salmista não conhecia Jesus, então Jesus não tinha dito para ele orar pelos inimigos, né, ainda. O que o salmista faz? Olha só. Senhor, obstrui o caminho deles, faz eles passarem vergonha, faz eles ficarem espalhados, que o anjo do Senhor os faça fugir, que o caminho deles seja tenebroso e eles sejam perseguidos, até ser destruído. O salmista está colocando para fora o real desejo dele. Quando o salmista olha para que eles estão perseguindo, ele está dizendo para Deus o seguinte: pega um machado e corta a cabeça daquela pessoa. É isso que o salmista está dizendo. E eu tenho certeza que é isso que você sente vontade de dizer para Deus um punhado de vezes. Senhor, sabe aquela pessoa ali que está me apurriando? Faz ele bater o carro, capotar sem morrer, para não ser maldade. Só capotar o carro e perder tudo. Não dá vontade, às vezes, de você orar dessa forma? Faz uma vingancinha para ele. É fruto do nosso coração. O salmista só está colocando para fora. Gente, você tem que colocar para fora. Você acha que Deus não sabe o que você está pensando? Você acha que Deus não conhece, não sonda o seu coração? Mas boa parte, às vezes, de nós passarmos a orar pelos nossos inimigos, é a gente colocar para fora para Deus o que a gente realmente queria que acontecesse. Para que Jesus venha e fale assim, olha, não é bem assim. Não é agora a hora da vingança. Mas os salmos são as expressões reais, é o que o salmista realmente queria. E às vezes a gente fica sufocando os sentimentos para Deus, sem dizer a verdade do que realmente a gente queria dizer, e aí não dá espaço para o Espírito trabalhar e isso ser transformado, por exemplo, em amor. O salmista, os salmistas aqui, eles não têm medo de dizer para Deus, porque não pode ter medo de dizer para Deus. Às vezes o seu desejo é falar o seguinte: esmaga a cabeça dele na pedra. Um dos salmistas fala isso. Esmaga a cabeça dele na pedra. Aí o Espírito vai depois te curar. Mas tem que colocar para fora, inclusive esses sentimentos. Os salmistas, eles realmente oravam dessas formas e nós precisamos aprender a orar também. Até orar para que Deus faça justiça real. Senhor, faça justiça. Se o Espírito Santo quiser converter as pessoas aí, Ele vai converter e que Ele nos dê paz de espírito para aceitar que aquela pessoa que um dia nos perseguiu, agora faz parte do mesmo reino que nós. Mas é porque justamente os salmos são essas expressões. O salmo de lamento é porque tem hora que a alma está na noite escura. E tem que colocar isso para fora também. A última categoria são as canções de sabedoria, que é a vida frequentemente nos confronta com as escolhas entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E esses salmos, eles vão nos convidar
a trilhar o caminho dos justos e não o caminho dos ímpios. Um exemplo é o Salmo 49, nós não vamos ler porque o tempo já passou das 10 horas, mas é um dos exemplos. São salmos que, se você lesse o Salmo 49, por exemplo, você conseguiria colocar ele até na boca de Jó, de tão estruturado da forma de sabedoria que é, sobre tomada de decisões e tudo mais. Então nós vemos que os salmos, eles podem ser canções para o rei, canções de gratidão, podem ser canções de lamento. Todas essas categorias vocês vão encontrar na leitura corrente dos salmos. É importante que ao identificar aquele salmo, viu a categoria dele, ora segundo aquilo, deixa o seu espírito transbordar do mesmo jeito que o do salmista transbordou, em louvor, em lamento, às vezes em fúria, mas coloca para fora para que Deus possa trabalhar, tanto para que o lamento vire sorriso, para que a ira se torne em amor, mas é importante colocar para fora como o salmista um dia colocou. E lembre-se de olhar os salmos dentro dos seus contextos. Por que o salmista escreveu? Às vezes você não vai ter acesso a esse contexto. Muitos salmos não têm título, não tem autoria ali. Às vezes você sabe que é de Davi, mas não consegue identificar o momento. Mas você sabe por que ele está dentro daquele livro dos Salmos. E você pode encontrar referências do Novo Testamento para ele. Alguém tem alguma dúvida, trauma de infância ou um comentário adicional? Se não, nós vamos orar encerrando.